A pior coisa em cima de um ser humano é ele julgar a outra pessoa sem ele conhecer e julgar o outro simplesmente porque alguém veio até ele e falou mal daquele outro para você e você então já se fecha e já começa a julgar a outra pessoa. Eu estava em uma igreja uma vez, estava pregando, e eu pregava ali e no meio da mensagem tinha alguns pontos ali que faziam o público sorrir, né? As pessoas da igreja sorrirem. E eu lembro então que as pessoas, naquele ponto ali de fazer as pessoas sorrirem, algumas pessoas começaram a sorrir, etc e tal. E bem sentado na minha frente, na cadeira da frente, assim, tinha um irmão. Lembro nitidamente aqui dele. Ele era assim, um homem forte, meio careca. E aquele irmão, ele não dava uma risada. Então eu, já lá de onde eu estava, né, pregando ali, veja que o erro, já comecei a julgar, né, julgar aquele irmão pela aparência dele. Ele me parecia assim, aquela pessoa de academia, que gostava de malhar, uma pessoa meio ali forte e careca, mas muito sério esse irmão. E eu então ali, pregando e etc, e comecei a pensar comigo mesmo, esse irmão aí deve ser alguém muito enjoado, né? Alguém assim muito fechado, alguém que, enfim, e não estava, para mim ele não estava gostando do que eu estava falando, mas eu já fiz um pré-julgamento desse coitado desse irmão. E quando terminou a programação, uma outra pessoa que estava conduzindo ali a programação me chamou e disse: olha, é, você vai almoçar na casa de fulano de tal, disse o nome, irmão Paulo. Você vai almoçar na casa de irmão Paulo. Tá bom, beleza, me apresente, irmão Paulo. E aí, para minha surpresa, quem era o irmão Paulo? Irmão Paulo era aquele irmão que estava sentado no banco da frente, aquele irmão que não estava sorrindo com aquilo que eu tinha falado e era um irmão muito fechado. E quando ele veio, né, com o irmão Paulo para me apresentar, disse: irmão Paulo, isso aqui é o irmão Vandeles, vai almoçar na sua casa e tudo. Irmão Paulo veio, me deu um abraço, aquela coisa toda. Ô, rapaz, será um prazer receber você na minha casa, etc e tal, mas eu já tinha feito um pré-julgamento, lembra? Do irmão Paulo. E aí fomos para a casa do irmão Paulo. O irmão Paulo me recebeu muito bem, assim, um homem que dava para você perceber ali que era um homem de Deus, a família feliz com ele, e todos ali começaram a conversar comigo, e foram falar do seu trabalho, como foi que ele conheceu a Cristo, enfim. Naquele momento, acabou aquele preconceito que eu tinha, por isso que é pré, né? Preconceito que eu tinha do irmão Paulo. E aí, isso já passou muitos anos, né? Eu resolvi gravar isso aqui para você e dizer o seguinte: não prejulgue ninguém, tá? Antes de você conhecer a pessoa, não julgue. Ainda que outra pessoa venha falar mal de outra pessoa para você, se você não conhece a pessoa que estão falando mal dela para você, então não prejulgue, não tome nenhuma iniciativa de se fechar contra essa pessoa que você nem conhece ainda. Porque é muito ruim você tomar partido, você se fechar sem antes conhecer a outra pessoa. E outro detalhe, há um perigo grande, porque se você se fechar contra esta pessoa e depois você descobrir que esta pessoa que demonizaram para você de que ela não é daquele jeito, veja, se você comentou algo sobre esta pessoa, não vai ficar assim meio feio, meio feio para você, né, que acabou acreditando nos outros. Então, assim, a melhor coisa a se fazer é quando alguém vem falar mal de alguém para você, você não tomar partido. Ou a melhor das coisas a fazer realmente mesmo é você, com muito jeito, pedir para aquela pessoa que está falando mal de alguém parar e dizer: olha, irmão ou amigo, enfim, eu não conheço essa pessoa que você está falando, você vai falar, mas eu só vou, não preciso nem te ouvir porque eu não conheço. Então, assim, eu preciso conhecer a outra pessoa primeiro, tá? Deixa eu conhecer, porque talvez essa pessoa não deu certo com você, mas isso não significa que ela não vai dar certo comigo, entendeu? Então, assim,
esse vídeo aqui é justamente para isso, para dizer para você não julgar ninguém sem antes conhecer, tá? Eu nem sei se você faz isso, ok? Mas talvez você conheça alguém que gosta de julgar o outro sem antes conhecer e você pode enviar esse vídeo para esta pessoa, tá certo? Deus abençoe. Forte abraço, hein?